Pessoal do primeiro e do terceiro ano, talvez do segundo também. Alguns pontos caem no segundo também. Estamos falando aqui a nossa revisão para a AV2 de Sociologia. Vamos ver o que você está sabendo. Você sabe quem é esse cara que está aqui do meu lado? Quem é? Auguste Comte. Ele contava que o ser humano era um verdadeiro número, uma verdadeira célula, em que você ia somando um mais um, ele ia contando para formar a sociedade. Então, pela teoria do Comte, a sociologia é positivista. O ser humano tem que ser considerado como uma célula ou como um número que forma a sociedade. Ele também tinha um lema. O lema dele está na nossa bandeira. Qual é o lema? Ordem e progresso. Professor, mas esse lema não está certo? Em boa parte das vezes está. O problema é achar que o ser humano é previsível. O ser humano é imprevisível. E você achar que um estímulo vai gerar uma resposta sempre a esperada, sempre previsível, é um erro do Comte, tá? O aluno dele chamava Durkheim. E aí o Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx formam o tripé da sociologia, que são justamente o assunto da prova. Vamos ver? Essa tabelinha, se ela está aqui, você imagina por que ela está aqui? Porque ela estará na prova. Qual é o nome do Emily? Emily o quê? Durkheim. Tá? Ixi, ficou tão pequenininho aqui. Eu vou escrever do lado do Emily, então. Emily Durkheim. Pessoal, tá filmando. O Max, qual é o outro nome dele? Matheus Vieira? Não. Max Weber. E o Marx, qual é o nome dele? Karl Marx. Qual que é a grande teoria? Lógico, eles têm teorias imensas. Mas para nossa avaliação de agora, o Durkheim diz que quem manda em quem? O indivíduo manda na sociedade ou a sociedade manda no indivíduo? Então, sociedade manda no indivíduo, certo? E o Max Weber, o que ele fala? Que o indivíduo pode fazer o quê? O indivíduo pode mudar a sociedade. Indivíduo muda a sociedade. E o Karl Marx diz que existe uma luta entre quem quer que as coisas mudem e quem não quer que as coisas mudem. Como chama esta luta? Luta de classes. Luta de classes. Ele diz que a luta de classes é o motor que movimenta a sociedade. Beleza? Outro grande assunto que você deve saber para essa prova. Diferenciar os três em relação ao trabalho. Para o Durkheim, além da sociedade mandar o indivíduo obedecer, o indivíduo seria uma engrenagem da máquina. Em que filme clássico essa noção de o ser humano ser considerado uma engrenagem é criticada? É a do Charlie Chaplin, no filme chamado Tempos Modernos. Ele faz uma crítica à engrenagem, mas ele também faz a crítica a algo que o Marx fala, que quando o ser humano só sabe ver uma parte da produção e não sabe ver a produção como um todo, ele parece um alien. Como chama? Ele está tendo uma alienação do trabalho. O Max Weber, ele diz que o trabalho é um jeito de você cumprir a sua ação social. A ação social é uma ação do indivíduo que muda a sociedade e que estaria cumprindo um plano de Deus. Que nome teria esse plano de Deus? Vocação. Para Karl Marx, o trabalho é só um jeito de enriquecer os donos dos meios de produção, os capitalistas. E que enquanto não houver uma mudança dos donos dos meios de produção, o valor do lucro sempre irá para o patrão e não haverá justiça social. Como chama a parte do trabalho que o trabalhador trabalha, mas não recebe? Mais-valia. E que o único jeito de combater a mais-valia seria com uma revolução em que o proletariado tomasse os meios de produção. Você tem a visão dos três sobre o trabalho. Gente, para encerrar, tem um assunto que ele ainda será abordado com mais detalhes na semana que vem, que é sobre o Thomas Hobbes.
O Thomas Hobbes é o filósofo que diz que o homem é malvado por natureza e que para o homem não ser o lobo do homem, o governo precisa ser muito repressor. Os reis absolutistas usaram a teoria do Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes disse que o rei podia ser o monstro do Apocalipse que pune os pecadores. Como chamaria este monstro? Leviatã. Leviatã. Ele diz, olha, para o homem não devorar o próprio homem, e este devorar é lógico, é uma metáfora, para o homem não destruir o próprio homem, precisa ter um governo muito forte, um governo de um Leviatã, e que só não vai gostar deste governo quem for pecador. Quem obedecer às leis, quem pagar os impostos, não vai ter nada contra este governo autoritário. Era a justificativa para governos tiranos, para governos absolutistas. Então, Thomas Hobbes com a ideia do Leviatã. Gente, você sabendo então sobre o Auguste Comte e a sua teoria positivista, você sabendo sobre os três teóricos que formam o tripé da sociologia, a diferença do que esses três entendem como visão de trabalho, e sabendo sobre o Thomas Hobbes, que o homem é o lobo do homem e que um governante precisa ser rigoroso, tenha essas ideias bem claras, assista esse vídeo quantas vezes você precisar, leia as partes grifadas do livro, na verdade leia o livro inteiro e focalize nas partes grifadas. Pegue as anotações do caderno, não tem como você ir mal nessa prova. Valeu? É isso, pessoal, até a próxima!